Queria chamar aqui o nosso irmão Samuel, por favor. Não é meu filho, mas é o xará do meu filho. Alguns ficaram até assustados pensando que era meu filho Samuel, né? Mas não deixa de ser um filho também. Samuel Júnior, servo de Deus, está com a responsabilidade de assim trazer a palavra do Senhor. Deus conosco. Amém? Samuel significa Deus conosco. Olha como é que Deus está comigo. Samuel, estou usando aqui uma rápida, né? Uma figura de que Deus está com você, de que Deus está com sua família. E nessa noite, Samuel vai falar aquilo que Deus colocou no coração dele, como voz. Deus abençoa o teu filho. A verdade, o teu filho já é abençoado por ti. Eu quero rogar ao Senhor que o teu Santo Espírito, que o Senhor já falou no coração dele, haja mais rema da tua palavra, haja mais revelação. Seja com ele, Deus, com sua esposa e filhos, toda uma retaliação seja repreendida e que não haja nenhuma distração no nosso meio. Estamos aqui prontos, meu Pai, para ouvir a tua palavra e sair daqui com a fé, Deus, edificado através da tua palavra, em nome de Jesus. Assim eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. 6h58. Deus seja louvado. Agradeço muito, muito, do fundo do meu coração, ao Todo-Poderoso por essa oportunidade, esse privilégio. É uma honra. Eu estou muito feliz por essa honra. E agradeço ao pastor Delci, que me fez essa intimação, esse convite. E a responsabilidade é grande. E a única coisa que eu sei falar é Deus é bom. A única coisa que eu aprendi a falar é Deus é bom. E em cima disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a família, falar um pouquinho sobre a única instituição divina. E eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Versículo totalmente conhecido, um versículo que os pastores, os líderes sempre usam em cerimônias de casamento. E é o versículo que nós tiramos como base para a nossa meditação dessa noite. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Fechamos os olhos, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor sabe que de mim não tenho condições nenhumas, mas eu acredito nas tuas misericórdias. E peço ao Senhor que o Senhor possa me revestir com o seu poder. Que cada palavra que sair da minha boca possa sair primeiramente do seu trono. E que a tua palavra possa atingir o meu coração, atingir cada coração aqui nessa noite. Que nesse momento, Pai, esse altar, eu possa sentir a tua presença aqui. E a tua igreja também possa sentir a tua presença. E que a minha família possa ser renovada nessa data. E que cada família aqui hoje, em nome de Jesus, possa sair daqui transformada pelo poder que há em ti. Em nome de Jesus. Amém. Família, a matriz irrevogável. Foi o tema que a gente ganhou, sentado no banco ali na quinta-feira. Eu estava, obrigado, tá, irmã? Eu estava pensando, eu falei assim, puxa vida, é legal falar sobre a família.
Aí eu estava do lado da minha esposa, eu falei assim, Patrícia, olha só. Família, a matriz irrevogável. O que é uma matriz? O que é uma família? Como eu falei, a família é isso aqui que eu acabei de ler. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, unir-se-á a uma mulher e serão ambos uma só carne. Isso é família. Isso que nós entendemos como família. E a matriz? O que é uma matriz? Matriz é aquilo que não pode ser mudado. Matriz é uma base, é uma estrutura. Em latim, quer dizer mater. Não pode ser mudado. É irrevogável. É imutável. Não pode ser mexido. Tem que ser uma estrutura sólida. Uma estrutura com base, com alicerce. E para a gente ilustrar um pouco, nós vamos falar sobre algumas famílias que não deram certo, entre aspas, na Bíblia. Muitas famílias que a gente estuda, que a gente lê, e em certo momento não deu certo. Hoje o pastor Richardson falou de manhã sobre a família e os altares. Ele citou alguns exemplos. Eu também vou citar alguns exemplos. A primeira família não deu certo. Adão e Eva. Não deu certo. Homicídio, erro, vergonha. Noé também não deu certo. Vergonha. Bebeu, tirou a roupa diante da sua família. Outras famílias. Jacó. Todo mundo sabe das histórias. Mas o pastor de manhã falou sobre Eli. Eu tenho pensado muito sobre Eli. Eli e Ló. Eli era um homem segundo o coração de Deus. Ele era descendente lá de Naor, de Terá. Todo mundo sabe a genealogia. Até chegar em Levi, filho de Jacó, que foi o homem separado por sacerdócio. Depois de Levi teve Coate, né? 3 irmãos que Levi teve, Coate, Merari e Gerson, coatitas, gersonitas e os meraritas. E daí vem Arão, pai de Moisés, pai de Arão, depois vem Tamar, depois vem Eli. A linha alta de Eli é essa. E depois tem a linha baixa, os descendentes, né, que são a vergonha do ministério daquele homem. Um homem que ficou 40 anos cuidando das coisas de Deus e sendo juiz de um povo. 40 anos. A única coisa que ele não conseguiu é cuidar da sua família. A única coisa que ele não conseguiu foi cuidar da sua casa. Seus 2 filhos, Finéias e Hófni, foram a vergonha. 2 sacerdotes, 2 homens sacerdotes, que tinham a missão de cuidar do templo, mas a palavra diz que eles profanaram o templo. Até as ofertas, eles roubavam a parte preciosa das ofertas dos cristãos que iam prestar culto. E a Bíblia fala que eles ainda se deitavam com as irmãs do templo, à porta do templo. Vergonha para um homem, né? Um líder. Sabe mais, irmãos? As pessoas falavam com ele: Eli, teus filhos estão fazendo assim, assim, assim. Ele era muito preocupado com a obra do Senhor. Ele vestia a camisa mesmo. E quando ele tinha tempo, ele falava com os filhos deles: eu estou ouvindo isso e isso de vocês. Melhor vocês se cuidarem. Se fosse, talvez,
no nosso tempo, com a minha mãe, com a sua mãe, com o seu pai, de repente a repreensão podia ser outra. Com certeza. Eu tive eu brinco, mas é real, quando eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos, eu tive contato com o fumo, um cachimbo. 6 anos. Olha só, irmãos, 6 anos. Eu e meus irmãos brincando no sítio, fui no pé de milho seco, peguei uma espiga de milho seco, um canudinho de mamona, botei o milho seco, acendi lá no fogão a lenha, puxei aquela fumaça e fiquei soltando fumaça. Eu falei pro meu irmão, olha só que legal. Meu irmão, deixa a mamãe ver. Cheguei para minha irmã, olha só que legal, sai fumaça na boca. Ó. Não deixa a mamãe ver. Aí eu, todo bobo, né? Saindo fumaça pela boca. Fui lá, mãe, olha só. Mamãe, vem cá, filho, pertinho. O que está acontecendo? Olha só, mãe, eu acendo aqui, puxa assim, sai fumaça. Igual o papai. Papai fumava. Igual o papai. Mamãe, chega mais perto, filho. Mamãe chegou, deu um tapa na minha boca que desceu canudo, fumaça, brasa, desceu tudo. E eu parei de fumar naquele dia. Nunca mais tive vontade. Sabe por quê? Porque essas coisas, a minha mãe, de repente, nem aprendeu na igreja. A estrutura da nossa casa, a base da nossa casa, na verdade, a gente não precisa de estar na igreja para a gente poder moldar a nossa família. Precisa. Mas a igreja ajuda muito. A escola dominical, os estudos, isso aqui que nós estamos participando, aqui ajuda muito. Eu olho para a igreja assim, todo mundo quietinho, todo mundo no banco. Eu fico lembrando também de uma outra situação na minha vida, que teve um corretivo, que a gente pode até fazer um paralelo com a vida de Eli. A minha mãe, quando a gente era pequena, era membro de uma igreja bem próxima aqui. E tinha um pastor, um senhor, o nome dele era Valvic. Ele tinha uma Bíblia marrom, de capa de couro, andava com um terno bege. Né, Denise? Eu era pequenininho. Minha mãe sempre falava, Juninho, igreja não é lugar de brincadeira. Igreja não é lugar de corre-corre, nem de entra e sai. Um dia, você vai parar de ficar entrando e ficar andando na igreja. Um dia. Mas esse dia não chegava. Mãe, posso beber água? Vai. Eu vinha correndo, minha mãe ia lá, me buscava, senta. Mãe, posso ir no banheiro? Pode. E o tempo foi passando. Quando eu estava, talvez, com 6 anos, minha mãe falou assim, Juninho, hoje nós vamos para a igreja, a gente andava 4 quilômetros a pé para ir para a igreja. Hoje nós vamos para a igreja e é o último dia que você vai ficar correndo dentro da igreja para lá e para cá. Não vai ficar mais. Mas eu já tinha ouvido que um dia ia chegar, mas a última vez eu nunca tinha ouvido falar. Chegou na igreja, mãe, posso beber água? Pode. Corri para dentro da igreja. Passei na porta, olhei para o banco da minha mãe e não vi minha mãe. Aí eu fiquei preocupado. Cadê minha mãe? Corri, minha mãe estava me cercando atrás do banheiro, tinha um pé de guando. Vocês sabem o que é guando? Tinha um pé de guando, feijão guandu, com aquelas varinhas fininhas. Mamãe falou assim, o que eu te falei em casa? Tu lembra? Tu nunca mais era para ficar andando na igreja, nem saindo, nem entrando? Hoje foi o último dia. Pegou uma vara de guando, desriçou assim, pegou pelo braço e começou. Atrás da igreja. Aí quem vem com a Bíblia marrom, com terno bege? Pastor Valvic. Oh, glória a Deus. Pastor Valvic passou. Isso, irmã, ensina o menino no caminho que deve andar. E minha mãe, ó. Por isso, irmãos, que até hoje eu falo com meu filho, gente, não fica andando dentro da igreja. Toda hora bebe água, vai para cá, vai para lá. Tem mãe que traz o filho para a igreja porque o médico fala assim, o teu filho tem que beber água, o teu filho não tem que beber água. Aí quando chega na igreja dá tanta sede que a mamãe fica toda boba, vai toda hora beber água, toda hora beber água. E na vida desses homens, desse Eli, a coisa chegou a um ponto tão grave, que Deus precisou colocar um homem, um anjo, um servo, para ir dar um recado para ele. Falou assim, ó, já que você não está conseguindo cuidar da sua família, os teus filhos estão profanando o culto, os teus filhos estão bagunçando, está sendo uma vergonha.
filhos de Belial, seus meninos. Pensou, irmãos? Hein, pastor Antônio? Pensou? Um servo de Deus. Chegar uma autoridade e falar para ele assim, uma autoridade vinda de Deus, os teus filhos são filhos de Belial. E por isso, a sua descendência não vai, ninguém vai chegar à idade de velho. Vou acabar com a sua descendência. E na linha baixa desse homem, era quem? Hofni e Finéias, que morreram num grande combate com os filisteus, perderam a Arca da Aliança, ainda perderam 30 mil homens do exército de Israel, e deixou dois descendentes, né, Aitube, que porventura era filho de Finéias, mais velho que Icabô. Nas entrelinhas de alguns textos da Bíblia, no livro de Samuel, a gente percebe, porque Abiatar lá na frente, um sacerdote que era da descendência de Eli, possivelmente era bisneto ou tataraneto de Itamar, que não era filho de Icabô. Lembra de Icabô? Acabou a guerra, acabou o problema, veio uma pessoa correndo, Eli estava sentado naquela velha cadeira, na mesma cadeira que ele estava sentado quando ele ficou olhando Ana, chorando. Tem algumas coisas, irmãos, vou falar para vocês de coração, tem algumas coisas que eu leio que eu não consigo entender certas características de líderes. Mas eu tenho que abaixar um pouco a bola para procurar entender, para não falar coisas erradas. Eli sentado na cadeira, olhando Ana de longe, orando, o que ele pensou? Ele falou, está bêbada. Ele precisou prestar muita atenção nela para saber que ela não estava bêbada, para dar a bênção para ela. Aí eu fiz um paralelo também de uma outra família que desde pequeno, na Bíblia, eu não sou muito apaixonado pelas atitudes dele, que é o nosso primo de Abraão aqui, Ló. Todo mundo conhece a história de Ló. Todos conhecemos a história de Ló. Mas olha que aberração. Um servo de Deus chegar numa situação, irmã Elaine, chegar numa situação onde ele tem filhas e genros dentro de uma casa, juntamente com os anjos, e chegam aqueles homens que pediram para mandarem os anjos para fora, para eles fazerem mal àqueles homens, abuso sexual. Um pai, um servo de Deus, leva minhas filhas. Meu Deus do céu. Irmãos estão pensando assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Mas se fosse um de nós, minhas filhas não. Vai lá, mulher, pega a frigideira, pega a panela, pega cabo de enxada, todo mundo vão lá e vão pegar esse camarada aqui. Ninguém vai fazer mal com as nossas filhas. A lógica certa é Deus, família e igreja. Deus, família e igreja. Como que eu vou fazer como esse homem fez? Colocar as filhas para proteger. Fala para os anjos sair voando. Vou daqui, rapaz. Das minhas filhas, não. Nós temos que aprender com os erros. Eu falo para meus alunos lá na escola, outro dia fiz uma dinâmica da bola ao cesto. Cadê Viviane e Brenda? Estão aí? Eu fiz uma dinâmica, o pessoal do 9º ano, ó. Dinâmica da bola ao cesto. Os acertos e os erros das nossas vidas. Os planejamentos. A gente tem que pegar os exemplos dos outros para a gente não fazer igual, para a gente não errar. Então essa família de Ló, família de Eli, família de Jacó, outras famílias que têm
tem problemas até hoje. Hoje na escola dominical vai falar, até hoje ainda estamos sofrendo por alguns problemas lá de trás. Os homens vermelhos, os edomitas, briga de família por conta de primogenitura, que os irmãos conhecem. Aí nós, enquanto servo de Deus, a gente pega essas experiências lá de trás e fala assim, Senhor, a minha família ela está sob a rocha que és tu, a minha família é sua. Então, eu não aceito determinadas coisas na minha família. E quem é essa família que Deus falou aqui, no livro de Gênesis? Deixará o varão, a sua mãe e seu pai, vai se unir a uma mulher e vai ser ambos uma só carne. Ali nasce a família. A família nuclear. O que é a família nuclear? O que é núcleo? Núcleo é onde tem o DNA da célula. A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O núcleo que estão todas as informações. Não é, Davi? Né? Não é no núcleo? Vai na prova, hein? No núcleo que estão as informações. Então, a família nuclear, quem é a família nuclear? A família nuclear é você, sua esposa e seus filhos. Eu, a minha esposa e meus filhos. Essa é a família que Deus instituiu. Mas, em contrapartida, existe a família extensa. Quem é a família extensa? A família extensa sou eu, minha esposa, meus filhos, minha sogra, meu tio, meu avô. Todo mundo na mesma casa. Não foi assim que Deus falou. Então Deus já deixou tudo organizado para a gente poder fazer melhor. Para a gente poder errar menos. Então a Bíblia, ela nos ensina a errar menos na nossa vida. Porque eu quero aprender com o erro daquele camarada lá. Se ele errou, olha só Davi. Gente, a história de Davi, de um lado é bonita, do outro lado é muito feia. O homem segundo o coração de Deus. Por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados. Tanta desgraça, né, pastora? Ocorreram na vida daquele homem. Matou pessoas do seu exército, pessoas de confiança do seu exército, para ficar com a própria esposa do camarada. Olha que horrível para um rei. Olha que horrível para um homem que era segundo o coração de Deus, maestro. Ele era maestro. Ele fazia os instrumentos. Cadê o Guto? Ele fazia os instrumentos da orquestra. Ele que ensaiava a orquestra. Ele que, desde pequenininho, tinha amor pelas ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Foi separado para isso. E chega um momento da sua vida de preguiça, talvez essa é a palavra. Que ele deixa o seu exército, fica em casa, olha Betseba tomando banho, adultera com ela, nasce um menino, todo mundo sabe da história, o menino morre, vai profeta Natan, chama ele, põe o dedo no nariz dele e fala assim, ó, tu tá errado. Eu sempre falo, desde pequenininho eu falo para Isaac, o homem que eu mais vejo que tem autoridade na Bíblia é o profeta Natan. Chegou para Davi e falou assim, ó, você tá errado, porque se a pessoa tem uma ovelhinha, alguém vai lá e rouba, você é esse camarada, Davi. Urias tinha só uma esposa. Você foi lá, roubou e ainda matou. Aí Davi foi. Por isso que eu gosto de Deus. Por isso que Deus é bom, irmã. Porque Deus é misericordioso. Naquele momento que Davi escuta aquela palavra, ele leva aquele baque. Ele fala assim... Aí o que a Bíblia fala? Que ele vai para a cinza, bota a sua roupa suas vestes lá de saco. Aí se ajoelha e fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo as multidões da sua misericórdia, contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem ser mal. Ele se arrependeu, mas ele fez o erro. E por causa do seu erro, a sua família padeceu. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Como Deus é misericordioso, o nosso Jesus, o Filho do Deus vivo, pela misericórdia de Deus, entre aspas, ele faz parte da genealogia desse homem, porque Deus é misericordioso.
Quando você pega a genealogia de Jesus, vai lá Davi. Ele é a raiz de Davi. Esses exemplos, eles servem para nós. Então, a família nuclear é a família que Deus quer. Deixará o homem a sua casa, o seu pai e sua mãe, vai unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. Essa família é a família que está sendo o alvo do inimigo. Essa família não anda bem. Essa família está adoecendo. Essa família aqui está adoecendo. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Serão ambos uma só carne. Ambos uma só carne. Essa família está adoecendo. Cada dia que passa, as pancadas são maiores para a família. Cada dia que passa, o inimigo lança uma nova para as famílias. E sabe o que acontece conosco? A gente conversa muito isso com o meu cunhado, Alexandre, sobre o sistema. A gente passou a ser escravo, entre aspas, de um sistema. E muitas coisas que parece que são erradas, a gente olha e pensa que está certo. Ou a gente deixa passar. O que é um sistema? Tem alguns pesquisadores que eles têm a família como um sistema, mas é um outro sistema. Eu estou falando de um sistema que a gente vive. E a família como um sistema é onde todos os integrantes têm que estar conectados para realizar uma atividade. Igual essa energia aqui, igual essa luz. Aqui tem um monte de fio. Se mexer no interruptor, acontece alguma coisa. Agora, se vier puxar um fio e cortar, o problema é certo. A família é um sistema e ela não pode ser revogada. A família é uma matriz. Ela não pode ser revogada. Os fios não podem ser desconectados. Mas a ideia de Satanás é o quê? A ideia do nosso inimigo é desconectar e cegar-nos enquanto pais que somos. E ele tem as suas astúcias. O inimigo tem as suas ferramentas para tentar degradar aquilo que é a base da sociedade. A tua família, a minha família, é a base da sociedade. Não acontece nada, Alexandre, se não for a nossa família, se não for pela família, tudo depende da família. Só que nós, enquanto pais, às vezes nós estamos fazendo um pouquinho como esses homens da Bíblia. Eu fico imaginando se Eli tivesse a oportunidade de vir na escola dominical aqui. Eu estava hoje de manhã cedo, se os irmãos percebem que fico aqui, eu fico muito com o olho fechado. Eu fiquei pensando, já pensou se Eli tivesse a oportunidade de ver o pastor Richard falando hoje sobre altar, sobre família? Ele ia engordar sim, que a Bíblia fala que ele era gordo. Também devia comer aquelas gorduras, tudo lá que os filhos dele pegavam lá. Estou falando sério, irmão. A gente fala uma coisa que parece brincadeira, mas é muito sério. A família dele foi totalmente degradada e ele pagou caro. Mas não é só na família dele que acontecem essas coisas, não. Na nossa família também está acontecendo coisas. Nas igrejas estão acontecendo coisas. Porque o inimigo ele não está brincando. Vocês acham que o diabo está aqui dentro da igreja? Não. Mas ele fica lá fora, porque aqui não pode entrar. É lei da física. 2 corpos do universo não podem ocupar o mesmo tempo, o mesmo lugar no espaço. Aqui é Deus e acabou. Não tem espaço para Satanás aqui. Entretanto, ele é astuto. Em algum momento da minha vida, eu acabei falando o meu ponto fraco em voz alta, ele pegou, porque o teu pensamento ele não tem poder, porque é só Deus que é onisciente. E ele fica procurando, a Bíblia fala, 24 horas, rodeando ao derredor, porque quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor, acampados. Ele fica ao derredor procurando uma oportunidade. Né, Nalvinha? Ele fica o tempo todo procurando uma oportunidade. E os estardalhaços que o inimigo faz, ele não se apresenta como
um cachorro pitbull desesperado ou um leão, não. O moço deixou um burrinho na beira de um milharal verde, aquela coisa mais linda. Deixou o burrinho amarrado ali e foi trabalhar. Esse moço era amicíssimo do vizinho, vivia totalmente bem. Até batizou um filho do outro, pastor Delci. Aí o diabo passou, à toa, viu o burrinho lá, com aquela corda, foi na pontinha da corda, puxou a cordinha. O burrinho, o milharal verdinho, a grama onde o burrinho estava seca. O que o burrinho fez? Foi lá para o milharal e começou a fazer a festa. Veio o vizinho do lado e o burrinho do fulano de tal está na minha roça. Os filhos foram lá, desacataram o moço e mataram o moço. Os filhos do moço que morreu chegaram em casa, o pai morto por causa da briga do burrinho, foram lá na casa do outro, mataram todo mundo. Veio outro vizinho, se condoeu e foi matando. Aí um dia alguém parou e falou assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí levantou um lá e falou assim, isso aí é o diabo. O diabo falou assim, eu não fiz nada, só desamarrei a corda. O diabo ele só quer uma brecha para entrar. Ele nunca vai aparecer para você, para nós, como um touro brabo, como um devastador. Ele vai aparecer dentro de uma amizade, dentro no seio dos amigos. Por isso que existe a igreja, a escola dominical. Por isso que existe a família nuclear, para estruturar. Quando eu falo de estruturar, quando eu falo de família irrevogável, quando eu falo de matriz, gente, os pedreiros aqui, os mestres de obras, entendem muito mais de matriz do que eu. Matriz é aquilo que não pode ser mexido. Se o pastor Silvestre chegar algum técnico aqui e falar assim, eu quero a planta da igreja, ele vai pegar um monte de papel, vai botar aqui assim, ó. Aqui foi uma sapata de 3 por não sei quanto, o vergalhão de não sei quanto. Aqui é a matriz, é a base, é a estrutura da igreja. E essa matriz, enquanto família, não pode ser revogada, pastor Delci. Ela não pode ser mexida. Ela não pode ser atrapalhada pelo inimigo. Por mais que tenha armadilhas, por mais que tenham tantas outras coisas para tentar atrapalhar, ela não pode ser mexida. 2 ex-alunos meus de escola bíblica dominical passaram para a universidade rural. Um chegou para o pastor, falou assim, pastor, eu estou pedindo para sair da igreja porque eu estou na universidade, e eu aprendi que eu não preciso mais disso, eu estou com outro pensamento. Aí veio outro jovem, chegou, pastor, que maravilha, pastor. Que oportunidade que eu tenho, pastor, de estar naquela universidade. É gente drogado, é gente falando palavrão, eu estou ali naquele meio pregando o evangelho lá na Aliança Bíblica Universitária, na ABU, e falando de Deus, de parará. Olha a diferença. Esse menino hoje é pastor de jovem numa igreja aí, acho que na Barra. Sabe o que é isso? A sua casa. Sabe o que é isso? O meu pai, a minha mãe, seu pai, a sua mãe, que te estruturou, que fez a base, que construiu o seu caráter, que forjou o seu caráter. Eu tenho o nascimento de uma criança dentro de uma família como a plantação de uma semente. Tem uns técnicos agrícolas aqui que sabem disso. Você planta uma semente. Quem lembra dos postes de eucalipto aqui antigamente, antes dos postes de cimento? Antigamente não tinha poste de cimento. Os postes eram todos de eucalipto. Imagine uma lavoura de eucalipto para fazer poste. Esses postes podem crescer assim? Tortos? Não. Eles têm que crescer ereto. O fototropismo tem que ser positivo, fazendo fotossíntese. Né, Davi? Quando essa mudinha é bem pequena, se ela começar a se entortar, se ela começar a crescer de lado, o agricultor, o especialista, ali o jardineiro, ele vai colocar uma estaca no pé daquela planta,
amarrar para aquela plantinha pegar o prumo. Quem planta maracujá já viu, é a mesma coisa. Você planta o maracujá, ele começa a crescer todo desordenado. O ser humano, nós vamos lá e vamos ser o guia. Nós vamos ser o guia daquela planta. Nós vamos pegar o maracujá, vamos desenrolar e vamos enrolar no aramezinho. Eu quero que você vá para lá, essa parte eu quero que vá para cá, a outra parte eu quero que vá para cá. A gente é o guia. A família nuclear deve ser assim. O pai, principalmente o pai, o psicanalista Jacques Lacan, ele fala nos seus artigos que o homem, o pai, ele é o link entre a lei e mais quem? E a criança. A criança, porque a criança quando está com a mãe, ela vive em quê? Ela vive em simbiose. O que é simbiose? Dois organismos não podem viver separados. Então o pai e a mãe, o filho e a mãe, eles estão ali desde a concepção. O filhinho está 9 meses na barriga. Estou com outra coisa na cabeça. 9 meses na barriga da mãe. Simbiose. Nasceu. Mamar. Trocar fralda. Sentir o cheiro da mãe. Dormir do lado da mamãe. Não é assim que acontece com a criança? Se deixar, a gente vai lá para o complexo de Édipo, a gente vai falar um monte de coisa aqui, mas não é isso. A ideia não é essa. Esse Lacan falou assim, o pai, ele tem um compromisso de ligar o filho à lei. Então o filho está no colo da mãe, o pai fala assim, filho, agora você já pode andar. Você não pode mentir. Você não pode roubar. Você tem que falar a verdade. Você tem que ser homem, você tem que ser mulher. Isso é o pai. E a mãe? A mãe auxilia. Se eu pegar o meu filho e colocar aqui no cangote e começar... Isso é tudo são as ideias desse psicanalista, Jacques Lacan. Eu boto meu filho aqui e começo a andar com meu filho aqui nas costas, meu filho vai olhar e vai bater assim e vai assim, puxa vida, quando eu crescer eu quero ser igual ao papai. Eu quero ter o cheiro do papai. Eu quero andar igual ao papai. Eu quero ser como o papai. Se esse pai pegar a filha e colocar nas costas e começar a andar com ela aqui, ela vai falar assim, puxa vida, quando eu crescer eu quero ter um esposo igual ao papai. Quando a criança nasce, o pai e a mãe, ele forja o caráter da criança. Através dessa estaca. A estaca. A estaca do jardineiro. A palavra. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer nessa lei. A maioria das vezes que eu tenho a oportunidade, eu acordo, eu boto o celular do meu filho em cima da Bíblia. E boto a Bíblia dele no lugar visível. Sempre eu faço isso. Que às vezes a gente não está tão perto, mas eu sempre faço isso. E falo assim, ó, a Bíblia é melhor do que o celular. Sabe o que Eli fez? Ele deu um celular para Hofni e Finéias, com YouTube, com internet aberta, e foi cuidar do tempo. Foi isso que aconteceu com eles. Eles aprenderam tudo de ruim. Não teve o pai para endireitar, para consertar, e deu no que deu. Só que pelas misericórdias do Todo-Poderoso que está aqui nessa hora, por mais que sejam os problemas, por mais que sejam as dificuldades lançadas pelo inimigo na vida da nossa família, o poder de Deus quebra. O poder de Deus quebra toda a maldição lançada sobre a nossa família. Ah, não deu certo com Noé, não deu certo com Jacó, não deu certo, as famílias tudo atrapalhadas. As nossas talvez não estão dando certo, mas pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo sangue remidor da cruz do Calvário, vai dar certo. Eu tenho que pensar assim, que vai dar certo. Porque a gente não serve um Deus de palha.
Nalvinha, vai dar certo. Continua fazendo a oração que você está fazendo, que vai dar certo. Nós precisamos ter fé. E é para isso, e é por isso que nós fomos chamados, pastor Silvestre. Nós fomos chamados para isso, para falar para as pessoas que vai dar certo. Mas eu não estou conseguindo, não consigo nem olhar para minha esposa. Nós estamos com problema. Eu não consigo olhar para meus filhos. Nossa casa está toda bagunçada. Bota Deus no negócio. Põe Deus no negócio. Quantas vezes eu chamo minha esposa para fazer oração, juntamente com meus filhos, por dia? Quantas vezes nós chamamos para fazer o culto doméstico? Quantas vezes nós desligamos o celular, desligamos a televisão lá do YouTube para ler a palavra? Isso é fechar as brechas. Isso é desmascarar Satanás. O inimigo ele tem que olhar para nós e ter medo da gente. Ele tem que saber que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que nós somos blindados pelo poder do Altíssimo. Ele tem que olhar a gente, olhar cada um de nós e perceber isso. E fazer da gente instrumento, servos, para fazer a diferença nesse mundo. Eu fico feliz, que eu gosto dessa palavra servo. O ano passado, a gente estava trabalhando no projeto de empreendedorismo aqui na Faitec, e eu observava um casal. Eu falei, Senhor, eu não sei nem o nome daquele casal direito, mas eu estou observando, tem hora que eu vejo que tem uma coisa errada. Aí um dia eu fiquei chateado. Acabou a aula, eu chamei o casal, falei assim, casal, senta aí, eu quero conversar com vocês. Deus faz isso, faz isso, faz isso. Não sei nem o que está acontecendo, mas Deus mandou falar. E ali saíram lágrimas, e a gente sentiu o poder do Altíssimo se manifestando naquele dia. E para a honra e glória do Senhor, eu vejo esse casal hoje, honrando o Senhor, honrando a Deus, louvando o Senhor. Deus seja louvado pela vida de vocês, porque Deus é bom. Deus quer usar cada um de nós como servos. Deus só precisa de servos. E dentro da nossa casa, para a gente formar essa matriz, Deus precisa da gente como servo. Porque você, nas mãos de Deus, como servo, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar todas as ferramentas para, na hora certa, você fazer dessa plantinha uma árvore frutífera. Se por um acaso você perceber que algo não está de acordo com essa família nuclear que Deus instituiu, veste a roupa de sacerdote. Chama a responsabilidade para você, para nós. Chame a sua esposa, chame o seu filho e vamos restaurar o que precisa ser restaurado. Porque a nossa casa, ela precisa ser continuidade da presença de Deus. A nossa casa, ela tem que ser o altar. O pastor hoje de manhã falou, o que é o altar? Você está fazendo uma trilha numa montanha. Aquela montanha pode ser um lugar de diversão, mas no mesmo tempo pode ser o seu altar. O volante do seu carro, ele pode ser uma ferramenta que você vai trabalhar, mas também pode ser o seu altar. Aonde que está ou estão os nossos altares? Ou o que eu estou fazendo com os altares que Deus me dá oportunidade de ter? Será que algumas coisas que acontecem na minha vida, na vida da minha família, será que não é porque eu estou buscando menos ou pouco? Dá para a gente pensar nisso? Será que os problemas que estão acontecendo é porque eu estou buscando pouco? Pode ser. Porque quanto mais você se enche, mais perto de transbordar você fica. E nós, enquanto servo de Deus, nós temos que clamar pela unção de Deus, nós temos que clamar pelo azeite de Deus, para que nós fiquemos cheios? Não. Na verdade, Deus não está querendo que nós fiquemos cheios. Porque a gente, se estiver cheio, não acontece nada.
Se você estiver cheio, não acontece nada. Deus quer que você transborde da sua unção. Porque quando você transborda, você aumenta a superfície de contato, você vai irradiando a bênção de Deus, e as pessoas vão sendo beneficiadas através de você, através da sua vida, através do poder de Deus em nós. Fácil de entender? Simples de entender? E será que Deus está preocupado com a situação da família hoje? Ele está. Agora, será que eu estou preocupado com a situação das famílias hoje? Da minha família, da minha casa, será que eu estou preocupado? Então é hora da gente refletir. O que pode ser mudado, eu vou mudar. Lembra da oração da serenidade? Lembra? A oração da serenidade? Alguém conhece a oração da serenidade? Aquilo que eu posso mudar, eu vou mudar. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa é a oração da serenidade que os narcóticos anônimos usam, os alcoólicos anônimos, os comedores compulsivos anônimos. Você pode mudar? Nós podemos mudar? Então vamos mudar através da palavra. Ou a gente quer que a nossa família seja chacota lá na boca do povo lá fora? Nossa família não pode virar chacota. A nossa família tem que ser exemplo. A nossa família tem que ser guia das famílias lá de fora. Inclusive, eu até penso nisso todo dia. Se eu pudesse, em todos os momentos que eu tenho oportunidade de ver as pessoas que eu convido na igreja, poxa vida, eu ia ficar feliz demais. Eu convido muita gente para vir à igreja. Sempre eu convido as famílias, os amigos. Às vezes eu fico triste que eu chego na igreja, poxa, não veio. Mas às vezes eu chego na igreja, poxa, eu estou aqui, aí sentou lá, eu vou lá dar um abraço. É bom a gente fazer isso. Sabe por quê? Quando você é instrumento na mão de Deus, sabia que você trazer uma pessoa aqui na igreja para ouvir uma palavra, ouvir um louvor, de repente, problemas que estão acontecendo dentro da casa dela, pode ser solucionado pelo poder de Deus, pela presença de Deus aqui nesse lugar, pela presença de Deus através da sua vida. Essa matriz, ela não pode ser revogável. E não vai, pastor Silvestre. Nada, nem ninguém poderá atrapalhar essa matriz. Se o teu filho está aqui hoje, adolescente, quando teu filho for para a faculdade, nosso filho, desculpa quando eu falo teu, tá, gente? Eu não gosto de falar teu nem seu, não dá a impressão que a gente é maior aqui na frente. Aqui não, aqui nós somos tudo do mesmo tamanho, mesma idade, mesmo nível. Não tem ninguém maior que ninguém. Somos servos do Senhor. Então, quando meu filho, seu filho, estiver numa situação daqueles dois meninos na faculdade, pode usar a droga aqui, cara. Pode fumar a maconha, cheirar aqui a cocaína. Vamos ali no alojamento tal, que tem umas meninas lá que elas fazem programa. Se tiver com essa matriz pronta, com essa base pronta, aquele convite vai ser oportunidade. Aquele convite vai ser oportunidade. Para você levar a palavra, para você ser bênção na mão de Deus. Uma vez eu estava passando num lugar, lá em Itatiaia, e era uma boca de fumo, pessoas perigosas. Na hora que eu passei com a caminhonete, pararam dois na frente, um com a tornozeleira, aquela tornozeleira. Aí falou assim, aí, toda vez que tu passar aqui agora, você tem que dar 50 para nós. Eles me conheciam. Eu tinha um ponto de pregação dentro da varanda da minha casa, lá em Itatiaia. Eles me conheciam. Já tinha ido gente da família dele lá no nosso culto lá. Eu falei assim, eu tenho que dar 50 reais para vocês para passar? Tinha uns 10 parados ali. Era um sábado à tarde. Eu falei com eles assim, deixa eu passar que eu vou voltar. Eu vou passar e vou voltar e quero conversar com vocês. O cara, esvazia o pneu da caminhonete. Você não esvazia não, que eu vou voltar, que eu estou dando minha palavra. Sabe o que é minha rota? Eu passo aqui toda hora. Fui em casa.
Liguei para o irmão do irmão Ricardo, pastor Cláudio. Liguei para ele e falei assim, ó, toda uma situação assim, 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 agora eu preciso que o senhor ore por mim agora, porque eu vou voltar. E sempre no mês de dezembro, eu sempre comprava uma caixa de cantor cristão, uma caixa de Bíblia e uma caixa do manancial, que era o estudo diário, de janeiro a dezembro. Eu distribuía. E naquele dia eu tinha só 6 Bíblias em casa. Eu falei, pastor, está acontecendo uma situação, eu vou entrar na cova dos leões agora. E eu vou lá. Eu não sei se a Patrícia estava lá comigo, acho que eu liguei para a Patrícia e falei com ela também. Acho que ela não estava lá não, eu só liguei. Eu peguei a minha bolsa, a bolsa de mercado, botei as Bíblias, 6 Bíblias, deixei a caminhonete, peguei a bicicleta e desci. Cheguei lá, estava todo mundo lá. Eu falei assim, vem cá, eu não falei que vocês que iam voltar? Vem cá você também. Aqui, vem cá, você. Você que é o chefe? Vem cá. Bota um copo de cerveja ali para mim, por favor. Apaga o cigarro aí para mim, por favor. Quero conversar com todo mundo. Apaga o cigarro e vem aqui. Vem cá, você da tornozeleira, vem cá. Vocês querem 50 reais? 50 reais, rapaz. Trouxe algo muito melhor para vocês do que 50 reais. 50 reais é... Veja bem o que eu tenho para vocês. Aí veio o outro de lá para cá com a latinha de cerveja na mão. Quando ele estava chegando assim, o rapaz, não, deixa a latinha aí. Vieram. Eu falei assim, eu tenho um presente para vocês. Veio um monte. Talvez uns 9. Dei as 6 Bíblias e falei assim, agora vocês fechem os olhos que eu vou orar por vocês. Na hora que eu fechei o olho, eles fecharam o olho, eu não fechei, que eles fecharam o olho, que eu comecei a orar, o chefe deles começou a glorificar. Glorificar. Eu falei assim, caramba, legal. Comecei a orar, daqui a pouco ele me abraçou. Ele falou assim, ô Samuel Júnior, a minha mãe, ela ora por mim. Eu era da igreja tal, desviei, hoje eu sou chefe aqui do negócio aqui, do tráfico, e eu vou procurar melhorar. Eu 50 reais. Preguei, orei e presenteei. Para a honra e glória do Senhor. Como? Servo. 9 famílias ali que teve a oportunidade de ouvir a palavra. Uma outra situação rápida, já vou terminar. Uma outra situação que aconteceu comigo. Tinha até um menino aqui do 40, o Juan, lá da esquina, filho do Henrique, estava comigo desse dia. Alguém deve conhecer aqui, o Juan, é mecânico, lá da esquina. A gente estava fazendo um passeio e de repente parou um carro importado, desceram 2 casais. Tu vê que é aquele perfil de academia, os caras fortões. Aí eu fui fazer a inscrição do rapaz lá para fazer um passeio. Eu falei assim, qual é o nome das meninas? Ele falou assim, não sei nem o nome, você estava no pacote da pousada. Falou comigo. Fizemos o passeio com ele, na hora que chegou na volta, à tarde, na hora que o grandão, o fortão, moreno, foi entrar no carro, eu falei assim, vem cá, eu quero falar contigo. Ele falou assim, o que é, pô? Estou com pressa. Não, preciso falar contigo. Aí eu falei assim, Juan, segura aí. Ele desceu do carro. Eu falei assim, ó, se você me der um soco, você me mata. Porque você é forte. Mas eu quero falar uma coisa para você. Você não nasceu para prostituição. Você não nasceu para isso que você está fazendo. Você nasceu para outro chamado. Só tem isso para te dizer. Ele me abraçou e começou a chorar. Começou a chorar. Só falei essa palavra, não falei mais nada, pastor Sérgio. Naquele instante, ele me abraçou e falou assim, já tem 5 anos que a minha mãe morreu. E eu estava afastado da igreja há muito tempo, usando isso, fazendo isso, minha vida é assim, assim, assim. E minutos antes da minha mãe morrer, minha mãe falou assim, um dia você vai estar num local, alguém vai chegar para você e vai falar que você está na rota errada. Naquele momento, o abraço que ele me deu e as lágrimas que saíram do olho dele e as palavras que ele me falou foi a reconciliação dele com Deus. Uma família ouviu a palavra de Deus por intermédio de você.
por intermédio do servo, por intermédio da igreja. É assim que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, porque essa matriz ela não pode ser revogada. A família é a base, a família é a estrutura. E você, eu, temos que a cada dia mostrar para as pessoas que eles são importantes, que a família é importante, que não tem diabo, não tem força espiritual negativa que possa destruir a nossa família, Novinha. Eu preciso crer nisso, pastor Delci. Eu preciso crer nisso o tempo todo. Se meu filho está com jeitos errados, que não estão de acordo com Deus, pega a estaca, amarra a estaca, firma a estaca, para ele crescer no prumo. Se a minha filha não está de acordo com a palavra de Deus, com o crescimento que Deus quer, bota a estaca. E continue dando conselho, continue sendo forte. Isaac, bota casaco, tira casaco. Bota casaco, tira casaco. A gente não pode deixar de fazer isso. Lembra desse filme? Sabe o que acontece com a gente? A gente fala 2, 3 vezes com o nosso filho. Tira casaco, põe casaco. Você precisa melhorar. Você está fazendo a coisa errada. Depois a gente desiste. A gente acha que não tem mais jeito. Tem jeito sim, irmãos. A nossa família tem jeito. A nossa casa tem jeito. Deus não criou a nossa família para ser chacota, para ser vergonha, não. Deus criou a nossa família para ser a base da sociedade. As autoridades da sociedade já têm que olhar para as famílias que estão aqui e têm que respeitar. Não é assim não, tem que respeitar. Porque aqui são famílias lavadas, remidas no sangue do Cordeiro. E foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos presenteou com esse momento tão precioso. Nós falando da palavra de Deus, ouvindo canções concernentes à palavra de Deus. E agora nós estamos aqui meditando sobre a família e eu estou pensando nesse momento. Gente, a minha família precisa resolver algo na minha casa. Precisa resolver algo na vida do meu filho. Preciso resolver algo na minha vida, da vida da minha esposa. E Senhor, o que você vai fazer? Deus vai dar a ferramenta. Deus vai dar a ferramenta para você, minha irmã. Deus vai dar a ferramenta para você, meu irmão, para botar isso no prumo. A tua família tem que estar no prumo. Lembra das alimentações? Lembra do banquete que Nabucodonosor falou que os meninos tinham que comer? Lembram? Comeu do melhor, do bom do melhor. Mas eram coisas oferecidas. Os servos de Deus, o que o servo de Deus falou? Ele disse, não, deixa aqui, me dá umas folhinhas de verdura aí que eu vou fazer o meu mingauzinho ali e vou ficar forte, vou ficar mais forte que esses camaradas aí. O que tem dentro do osso do mocotó que a gente gosta? É o tutano, né? Aqui é o tutano. Isso aqui é a força que move o ser humano. Tá aqui, gente, isso aqui é uma preciosidade, gente. Isso aqui deve estar na nossa mente 24 horas por dia. Eu devo trocar. Sim, eu devo trocar os momentos que eu tenho com o YouTube pela leitura da palavra. O videogame, pela leitura da palavra. O momento que eu estou conversando coisas que não estão de acordo com nada na vida. O momento de ócio. Eu tenho que trocar. Está na hora de eu trocar. Eu preciso trocar para eu poder viver melhor. Para eu poder dar uma chance para a minha família. A minha família precisa de uma chance para poder viver melhor. O que é a família? Família é um lugar de afeto. Família é um lugar de amor. O pesquisador falou que a empresa é lugar de quê? Lugar de ganhar dinheiro. A empresa é lugar de ganhar dinheiro. A família é lugar de ganhar afeto. É lugar de ganhar amor. Abraço. Respeito. Quando você chega em casa, o seu esposo te recebe com um abraço. Quando você chega em casa, a tua esposa te recebe com um abraço. Quando você chega em casa, da escola, do trabalho, a sua mãe te recebe com um abraço. Te recebe com afago. Quando você chega em casa, a tua esposa te recebe com afago. Isso é a família que Deus quer. Só que a gente faz errado porque quer também.
A gente erra. A Bíblia fala que erreis por não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra. Se a tua casa, se a nossa casa é um altar, Deus está querendo reerguer esse altar. Nós precisamos considerar a nossa casa como um altar. Sabe por quê? Porque Deus está restaurando a sua igreja. Ele está revelando o seu supremo propósito. Nós fazemos parte desse propósito. Uma família com filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Para cumprir este anseio, o Espírito Santo está restaurando famílias, curando relacionamentos, reconciliando e unindo casais, trazendo o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas e o seu reino na família. Ele nos desafia a tomarmos um posicionamento firme e fazermos a escolha, a verdadeira vida. Restauremos o altar caído, pastor Richardson. Pratiquemos a comunhão íntima com Deus, nosso Pai, e veremos o seu governo estabelecido em nossas casas e poderemos dizer com toda a convicção, como Josué falou. Como Josué falou. Como Josué falou. Como Josué falou. Deus seja louvado. É isso que Deus quer, irmãos. Deus quer que a gente tenha os exemplos, os maus exemplos, para a gente não repeti-los. Deus quer que a gente trate melhor a nossa esposa. Deus quer que a gente trate melhor o nosso esposo. Deus quer que a gente trate melhor o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Deus quer que a gente se trate melhor dentro do nosso lar. Deus quer que a gente respeite mais o nosso cônjuge. Deus quer que eu respeite mais os nossos filhos. E que os filhos respeitem mais os seus pais. Deus quer que a gente seja unido em sua presença. Deus quer que a gente coloque a sua palavra no ponto mais alto da nossa casa, para que possamos meditar de dia e de noite, para que possamos também estar firmes, como Paulo falou ao povo de Éfeso. Estai firmes na palavra de Deus. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Medite nessa palavra. Tenha a sua casa, a sua família, como a estrutura de Deus, que jamais poderá ser destruída, jamais poderá ser abalada. E que Deus seja louvado por essa palavra, que Deus seja louvado pela sua vida, e que possamos colher frutos de tudo que aconteceu aqui nesse dia, desde a escola bíblica dominical, que possamos colher frutos dentro da nossa casa, possamos apresentar a nossa família a Deus como uma grande bênção nas suas mãos, e que possamos ter também capacidade vinda dos céus para poder endireitar aquelas coisas que precisam ser endireitadas, para que alcancemos a posição e a qualidade de varões perfeitos. Deus seja louvado. Obrigado pela oportunidade. Igreja, pastor Delci,